Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Investindo do Zero. Meu nome é Luana Kate e no vídeo de hoje eu vou te ensinar um pouco a diferença entre passivo e ativo. Afinal, você sabe a diferença desses dois conceitos? E antes de iniciar, eu gostaria de indicar a leitura de dois livros que abordam um pouco mais sobre esse assunto e que me fizeram repensar de diferentes modos a minha maneira de lidar com o dinheiro, a minha maneira de investir. Então eu indico para vocês a leitura desses dois, um bem conhecido que é Pai Rico, Pai Pobre, e outro não tão conhecido, mas é de uma leitura prazerosa e bem didática, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. E antes de iniciar a definição desses conceitos, de ativo e passivo, eu gostaria de contextualizar ele em alguns cenários. Mas para introduzir, eu gostaria de falar a realidade dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e do mundo. O que acontece? Através de salário ou então de outras fontes de renda, nós obtemos uma renda mensal. E uma parte dessa renda, ela geralmente é levada para suprir as despesas, seja por moradia, alimentação, água, luz, transporte, lazer, enfim, uma parte dessa renda é destinada para esse grupo. E o restante da renda, ela pode ser destinada para dois tipos de grupos. Um primeiro deles é o ativo e o outro é o passivo. Aí você me pergunta, mas Luana, qual a diferença entre ativo e passivo? Ativo são todos aqueles investimentos no qual vão te gerar uma renda e um aumento de patrimônio, seja a curto, médio ou longo prazo. Então, tudo aquilo que você investe e que tem como objetivo te gerar rendimento, e esse rendimento vai automaticamente aumentar a tua renda mensal, então ele se caracteriza como ativo. Um exemplo disso são as ações pagadoras de dividendos, os títulos públicos, né, seja o Tesouro Selic, CDBs de banco, imóveis, né, às vezes você tem um imóvel e você aluga, e aquele aluguel te traz um rendimento e esse rendimento aumenta a sua renda, seja a propriedade intelectual, que é através de cursos, através de livros, que vão aumentar a sua expertise sobre uma área, e também um negócio, que é tudo aquilo que você investe, que você tem um domínio, que vai te gerar um rendimento, um lucro, enfim. E nós temos também outra classe de investimentos que são os passivos. Passivos é quando você investe o seu dinheiro e aquilo que você investiu, em vez de ela agregar valor o que? Te dar rendimento, aumentar patrimônio, ela vai retirar uma parte da sua renda. Ou então ela vai depreciar o seu valor, que no final de um determinado tempo, aquele valor que você investiu inicial, ela vai estar num valor muito abaixo. Exemplo, casa financiada. Então, às vezes, quando você tem que dar um valor da entrada e você paga X anos, né, por aquele imóvel, e quando você vai ver no final, você pagou 2, 3 vezes a mais o valor do imóvel. Então, ele não está te proporcionando um rendimento, pelo contrário, ele está tirando de você um percentual da sua renda. Um exemplo também, um carro financiado, até mesmo um carro à vista. Às vezes você dá o valor, você não fica pagando aquela mensalidade, mas só que no final de 5, 10 anos, aquele bem que você tem, o valor já está muito depreciado, ou seja, houve uma perda no valor daquele patrimônio que você obteve. E artigos de luxo, seja roupas de marca, bolsas de marca, enfim, aquilo que vai te retirar um grande percentual da sua renda, muitas vezes, e que não vai te gerar um rendimento, um valor a mais, um valor patrimonial a mais. Aí você me pergunta, mas Luana, então quer dizer que eu não posso ter uma casa financiada, eu não posso ter um carro, eu não posso comprar algo de marca, enfim, não é isso. Só que você tem que entender que às vezes, dependendo do momento em que você esteja, esse investimento não seja interessante nesse momento. É claro que tem outras coisas inseridas. Tem a questão emocional, tem a questão também da necessidade, como é o carro, que é muito necessário. Mas aí, você identificando aquela necessidade daquele bem, que muitas vezes não é um ativo, mas será que eu preciso ter, um exemplo, o carro do ano? Eu não posso ter um carro de 5, 6, 7 anos atrás, que vai me gerar o mesmo propósito? Enfim, são coisas a se avaliar. Por isso que eu indico a leitura daqueles dois livros, tá? Com base nisso, eu montei dois tipos de cenário. Vocês podem ver em que cenário vocês estão inseridos e, com base nisso, reavaliar a sua forma de investir e, assim, mudar esse cenário
O primeiro deles é: você recebe uma renda, você quita as suas despesas, o que sobrou da sua renda, você vai investir em passivos. E aí esses passivos, eles não vão aumentar a sua renda, pelo contrário, eles vão aumentar as suas despesas. Então o passivo, ele já se torna uma despesa a mais mensal, né, que a sua renda tem que cobrir. Então, em vez de ele agregar valor, ele está diminuindo a sua renda, que geralmente não é interessante que isso ocorra, principalmente quando você está no início da sua carreira, quando você é jovem. O interessante é que você priorize sempre investimentos que vão proporcionar um aumento da sua renda, principalmente o aumento da sua renda, pensando já a médio e longo prazo. Então, como eu botei aqui o mais na linha das despesas, então esses passivos vão aumentar ainda mais as suas despesas. Então, eles vão se tornar uma despesa a mais para você e assim diminuir ainda mais a sua renda. Um outro cenário que é o mais indicado é quando eu tenho uma renda, eu tiro uma parte dessa renda para cobrir minhas despesas. E aí, em vez de eu investir logo no passivo, eu invisto na coluna dos ativos. Ou seja, eu pego uma parte dessa renda e eu invisto em ações, títulos, imóveis, enfim. Esse ativo vai me gerar rendimentos. E esses meus rendimentos vão aumentar a minha renda. E aí sim, com o dinheiro que eu tiver dos meus rendimentos, eu começo a investir nos meus passivos. Aí sim, aí vocês podem ter questionado: mas eu nunca poderia ter um carro, uma casa, ou então artigos de luxo, roupas de marcas, enfim. Pode sim, mas é o time, entendeu? O interessante é que primeiro os seus rendimentos eles sejam focalizados sempre na coluna dos ativos. E posterior a isso, porque o rendimento que esses ativos venham a ocasionar, aí sim eu vou começar a investir nos passivos, que é a minha casa, o meu carro, né? Claro que você tem que ver a sua realidade, se realmente essa conjuntura, mas geralmente por questões mesmo de organização, às vezes a organização financeira, eles entram em dívidas, eles nunca têm dinheiro no final do mês, mesmo ganhando às vezes salários altíssimos, mas é por conta desse direcionamento, nessa distribuição da renda, que muitas vezes foca só em despesas e na coluna dos passivos. Lembrando, pessoal, que até pode ser também um exercício para você. No final do vídeo, pega um caderneta, um caderno e anota o que você tem de ativo e o que você tem de passivo. Sempre a sua coluna de ativos tem que ser maior do que a coluna de passivos. Por quê? Porque lembrando que os ativos é que vão me gerar renda no final do mês. E aí, com base nessa renda, que vai acrescentar a minha renda inicial, aí sim eu posso investir em passivos, às vezes em passivos de melhor qualidade, e até que eu vou conseguir quitar aquele passivo de maneira até mais rápida, ou então de maneira que não vai me gerar um estresse. E agora, para finalizar, eu tenho que falar um pouco das estratégias que você pode vir a utilizar, principalmente para você que está com dívidas. Essa estratégia foi tirada do homem mais rico da Babilônia, mas é uma estratégia muito interessante que você pode depois até comentar aqui nos comentários se você aplicou e se deu certo, mas que consegue fazer com que você venha a ter um resultado promissor nos seus rendimentos o mais rápido possível. A primeira dela é da sua renda, 70% ela tem que ser para as suas despesas. Ou seja, um exemplo, você ganha R$1.000, então todas as suas despesas têm que estar no valor de até R$700. O segundo passo, tirar 10% da sua renda para investir, aplicar naquela coluna de passivos, aquela lá que eu expliquei para vocês, seja em ações, em renda fixa, seja em educação, enfim. E 20% seja para pagar suas dívidas. Ou seja, se você é uma pessoa endividada e ganha R$1.000, o livro ele fala da estratégia de você ir falar com seus credores, falar da sua realidade e você determinar que você só pode quitar
aquele credor se você retirar até 20% dos seus rendimentos. Ou seja, 20% vai ser direcionado para o pagamento de dívidas. E aí, depois de pagas essas dívidas, esses 20% ele ser direcionado para os seus investimentos, ou seja, para os seus passivos. Aí você poderia estar perguntando, mas esses 20% eu não poderia destinar para a coluna das minhas despesas? Não. É como se você se programasse a sempre viver pouco a menos dos seus rendimentos. Então, sempre as suas despesas vai equivaler a 70% da sua renda, dos seus rendimentos. É uma estratégia bastante interessante, mas atualmente eu e meu esposo, a nossa renda de 20 a 30% é para a coluna dos ativos. Aí você pode perguntar, Luna, você não tem nada no passivo? Tenho sim. Antes mesmo de eu obter esse conhecimento sobre o mundo dos investimentos, de estudar um pouco a fundo, até mesmo de começar a investir de maneira regular, eu financei uma casa, que hoje em dia eu vejo que talvez não foi a maneira mais sábia de eu ter investido aquele valor que eu tinha há 3, 4 anos atrás, e foi um valor relativamente alto. Eu poderia ter iniciado a minha coluna dos ativos mais cedo, porque aí eu teria um patrimônio muito maior. E eu também penso muito na questão da liberdade geográfica. Quando você está no início da sua vida, da sua carreira, para pessoa que não tem filho, como é o meu caso, a gente sempre está de olho nas oportunidades. Então, assim, às vezes você tem uma liberdade geográfica. Um exemplo, eu moro no Nordeste, mas eu poder ir lá para o Sul porque surgiu uma oportunidade, então eu não ter algo que me prenda fisicamente. E hoje a casa foi algo que eu investi dinheiro, ainda invisto, né, em melhorias. Também tem a questão, quando eu me mudar, eu teria que pensar, além de eu ter que pagar o financiamento da casa, ainda seria uma despesa a mais com o aluguel. Então tem todas essas peculiaridades que eu tenho que colocar na ponta do lápis para se um dia surgisse uma oferta. E aí tudo tem que se avaliar. Mas para você que mora de aluguel, para você que vai estar começando sua vida financeira agora, lê aqueles 2 livros que eu indiquei no início. Eles vão esclarecer bastante sobre em quais momentos você deve investir em ativo, investir em passivo, e assim você vai colher os frutos curto, médio e longo prazo. Tá ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Curte, se inscreve no canal, compartilha com amigos, familiares, que isso pode ajudar bastante. E até a próxima!